Boa noite, pessoal. Então vamos lá para mais uma aula. Vou colocar aqui grande. Vou marcando aqui novamente as informações mais importantes. Então a gente vai falar sobre as enzimas, né? As enzimas elas são estruturas, né, biocatalisadoras, ou seja, são responsáveis por várias reações que a gente chama de reações enzimáticas no nosso organismo. Então elas são proteínas, são denominadas de proteína, exceto a ribosima. Ela não é uma proteína. Ela é uma enzima, porém não proteína. Ela é parte do RNA e possui algumas funções no nosso material genético. Mas a gente vai ver, né, sobre isso nas aulas de material genético. É um composto orgânico, né? Então tem sua composição carbono. São específicas. Como assim específicas? A gente até comenta sobre a questão de chave e fechadura, né, que é o modelinho, ou seja, aqui em vermelho a gente tem uma enzima. Essa enzima ela tem um substrato que vai encaixar nela. A gente chama então de substrato, onde aqui é como se fosse a chave e o cadeado. Então tem aqui a afinidade. Então a junção desses dois a gente fala que é um complexo, né, de enzima mais substrato. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação enzimática onde vai originar alguns produtos, né, produtos mais simples. Então aqui a gente percebe uma quebra dessa estrutura aqui que é mais complexa. Então essa enzima serve para degradar, fazer algum processo relacionado aí a moléculas mais complexas. O nosso corpo produz as enzimas, né? Elas conseguem ser produzidas aí pelo pâncreas, pelo fígado, pelo intestino, e elas estão contidas nas células e nos nossos fluidos. O que são fluidos? Fluidos é, por exemplo, sangue, né? Alguns líquidos intracelular ou extracelular. Então, no nosso organismo, o que acontece? Acontecem algumas reações, por exemplo, a nível de membrana plasmática. A gente viu na aula de lipídios que a gente tem uma bicamada fosfolipídica, onde uma parte é polar e uma parte é apolar, e acontece então a entrada de substâncias e a saída de substâncias na célula, então do meio extracelular e do meio intracelular. Então, além do sangue, a gente tem vários fluidos no nosso organismo. Aqui das funções das enzimas, a gente tem a função catalisadora. Né? Qual que é essa função catalisadora? É justamente o que eu comentei anteriormente. Então, vai haver aqui a enzima, o substrato. Através da afinidade, vai ter uma ligação do substrato com a enzima. Lembrando que antes dessa ligação, pessoal, as enzimas elas são consideradas inativas. Assim que ocorre a ligação, então, desse substrato, a gente fala que ela é ativa. Assim que ocorre a ligação do substrato com a enzima, vai ocorrer, então, o processo, né, catalisador. Vai ter uma quebra aqui dessas moléculas mais complexas e vão originar aí alguns produtos. Outra função das enzimas é que ela diminui a energia da ativação. Como assim? Se o nosso organismo não tivesse enzima, a gente teria um gasto muito maior de energia para fazer com que ocorra as reações no nosso organismo. Com a enzima, isso facilita muito. Então, em questão de energia, diminui bastante com a existência dessas enzimas no nosso corpo. E juntamente com a diminuição dessa energia, consequentemente, vai aumentar a velocidade aí dessa reação enzimática. Então, com a enzima, esse processo vai ser muito mais veloz do que como se não tivesse com a enzima. Vou mostrar depois uns gráficos mais à frente que vocês vão entender melhor.
Então, a enzima ela é muito utilizada industrialmente, né, para a produção de queijos, para o melhoramento do odor de alguns produtos, da remoção do amargor também de alguns produtos e no processo de fermentação que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar. Aqui nessa tabela, ela está um pouco embaçada, mas eu vou falar aqui para vocês. Tem algumas enzimas importantes na área industrial. Quais são as origens dessas enzimas e a aplicação das mesmas? A origem, pessoal, é de micro-organismos. Além de nós, né, seres humanos, produzirmos as nossas enzimas, os micro-organismos também produzem enzimas. Então, bactérias, fungos. Então, aqui a gente tem a amilase, nosso corpo produz amilase, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Então, a amilase, através de micro-organismos, é utilizada então para melhorar as massas, né, questão carboidrato mesmo, e produção de xaropes. Celulase, né, que é a preparação da concentração de líquidos de café, clarificação de sucos. Tem a glicose oxidase, para eliminar a glicose, por exemplo, dos sólidos do ovo. A invertase, que vai inverter ali o açúcar e fazer com que ocorra a produção do mel artificial. A lactase, que vai hidrolisar a lactose. A lipase, para dar um sabor ao queijo, aquele sabor mais característico do queijo. Pectinase, clarificação de vinho e de suco de frutas. E a protease aí, que quebram proteínas para clarificação de cerveja e amaciamento da carne. Então a gente vê que a indústria ela utiliza muito essas enzimas para melhorar algum produto final. Então aqui é como ocorre essa ação das enzimas. Essa primeira imagem aqui, a gente tem uma forma geral, tá? Generalizada de como que funciona essa ação das enzimas. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de um processo onde ocorre uma forma enzimática, né, de um disacarídeo. Então, primeiro a gente precisa entender aqui que a enzima que está em cinza, ela tem um substrato específico para ela. Então, aqui a gente tem um substrato. O substrato ele vai se ligar à enzima, que é o que a gente está vendo aqui. Feito a ligação nessa enzima, vai ocorrer o processo enzimático, que é o quê? Vai ocorrer uma quebra, né, uma produção aí de alguns produtos. Aqui, no caso, a gente está vendo a formação de 2 produtos. Vamos, então, agora colocar isso aqui na maltose. A gente viu na aula de carboidratos que a maltose é um disacarídeo, né, formado por 2 moléculas de glicose. Aqui a gente tem no nosso organismo a maltase. O que a maltase vai fazer? Ela é específica para a maltose. Então, a maltose ela vai se ligar aqui na enzima maltase. Feita essa ligação, vai originar 2 produtos, 2 moléculas de glicose, ou seja, houve a quebra dessa glicose. Então, lembra de eu explicar que para ocorrer a absorção de nutrientes no nosso organismo, as moléculas têm que estar pequenas. Por exemplo, o carboidrato, a molécula mais simples, a glicose. Os lipídios, a molécula mais simples, os ácidos graxos. As proteínas, moléculas mais simples, são os aminoácidos. Então, a gente precisa ter essa quebra, né, para a consequente absorção e aproveitamento desses nutrientes. Aqui, né, o gráfico que eu falei que ia ilustrar melhor, essa curva, na verdade, que aqui a gente tem um reagente e através das enzimas a gente percebe, aqui nesse eixo a gente tem a energia e aqui no eixo tempo. A gente vê que quando como a gente tem enzima, né, o gasto de energia é bem menor do que quando comparado se o nosso organismo não tivesse as enzimas. Fora isso, consequentemente, a velocidade dessa reação aumenta. Então, vai ser mais veloz essa reação. Por quê? Porque vai gastar menos energia e vai ser mais rápido. Já sem a enzima, além de ter um gasto de energia muito alto,
a velocidade de ação ia ser muito mais demorada, né? Ia demorar muito mais para acontecer. Então, as enzimas são muito importantes mesmo para o nosso organismo. E o que pode alterar a velocidade, né, da atividade da enzima? Pode ser alterado tanto pela temperatura quanto pelo pH. Lembrando que cada enzima, que é uma proteína, ela tem uma temperatura ótima e pH ótimo. Lembrando que a maioria das enzimas tem uma faixa de temperatura aí de 35 a 40 graus, que é o que realmente está entre aqui no nosso corpo, né? 36,5. Já em questão de pH, de 6 a 8. Né? A pele, boa parte do nosso organismo está dentro desse pH aqui. O sangue, por exemplo, está no pH de 7,35 a 7,45. Então, a maioria das enzimas tem essa temperatura e esse pH ótimo, porém não são todas, tá bom? Então, aqui, né, a gente tem uma definição de apoenzima, que é a parte proteica de uma enzima. A gente tem a coenzima, que é a molécula orgânica unida a uma enzima. E aqui a gente tem a holoenzima, que é quando se conecta os dois, né, que são as enzimas conjugadas. Como exemplo aqui de algumas enzimas, eu trouxe uma das mais importantes, né, e de melhor conhecimento para vocês. A gente tem a lipase, que é produzida no nosso pâncreas. Essa lipase ela é armazenada no líquido que chama bile, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele líquido esverdeado que a gente tem armazenado na vesícula biliar. Muita gente, quando fala em vesícula biliar, acha que a vesícula é responsável pela produção e responsável pelo armazenamento. Não. A bile ela é produzida no fígado. Quando a gente observa, né, a estrutura da vesícula, a gente vê que ela está conectada no fígado e no intestino. Então, o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar e depois essa bile é liberada para o intestino quando a gente tem alguma alimentação. Por exemplo, nessa bile, como ela tem lipase, o que a lipase faz? Tudo que termina com ase é enzima. E lip vem de lipídio. Então, são enzimas que quebram os lipídios mais complexos em ácidos graxos. Por exemplo, quando eu alimento alguma coisa mais gordurosa, vai ser eliminada a bile no meu intestino. Toda a mistura ali de sais biliares, juntamente com a lipase, vai ter a quebra da gordura e meu intestino vai absorver essa gordura. Um medicamento, por exemplo, que é muito utilizado pelas pessoas é o Orlistat, né, que tem a função de quê? De inibir justamente essa enzima. Como ele inibe essa enzima, não tem quem faça a função de quebra dos lipídios. Então, o meu organismo não vai conseguir absorver a gordura, porque ela está com uma molécula muito grande. Só que um dos efeitos colaterais desse medicamento é que a pessoa toma, consequentemente, após a alimentação, ela já tem que ir no banheiro fazer a defecação, né? Em forma de diarreia mesmo. Por quê? Porque a gordura ela não é quebrada, não é absorvida, então ela passa da mesma forma, né, ali para as fezes. Então tem esses efeitos colaterais. Então não que o Orlistat vai emagrecer em questão de tirar a gordura que você já tem, mas sim de não deixar você absorver mais as gorduras. Então vamos aqui no exemplo de uma molécula muito grande aqui de lipídio. A gente tem aqui a enzima, a lipase. Então, ela tem aqui a afinidade, tá? Ou seja, ela só consegue conectar nessas moléculas mais complexas de lipídio. Aqui a gente observa uma junção da lipase, que é a enzima, com o substrato, né? que é esse lipídio mais complexo. O que vai acontecer? Vai gerar vários produtos. Dentro desses produtos, a gente vê várias moléculas de ácido graxo, né? Que são as moléculas simples de gordura. Então, a partir desses ácidos graxos, vai ocorrer a absorção intestinal.
né? Então, se um consumo maior de gordura, a pessoa vai ter um acúmulo de gordura no organismo. Outra enzima muito importante é a lactase. Inclusive, muita gente tem deficiência dessa enzima aqui no organismo, né? Ela é produzida principalmente na infância, mas quando a gente vai crescendo, ela ainda continua a ser produzida. Porém, algumas pessoas param de ter essa produção dessa enzima. Então, a lactose é uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose. Então, o que a lactase vai fazer? Vai quebrar essa ligação aqui, né? Através da sua enzima, lactase. Vai ter, então, o produto originado, que é a glicose, vai ser absorvida aqui no intestino. E a galactose também. A glicose ela já está na sua forma de absorção e na sua forma também de entrada para as células. Já a galactose não. Então, essa galactose, como ela ainda está numa estrutura não simples como a glicose, ela tem que ser quebrada, né, em várias partes. Então, essa quebra aqui da galactose é feita pela galactase, essa enzima. Então, vai originar a glicose também, né, as moléculas de glicose. Então, essa glicose que vai entrar, que vai estar em excesso no sangue, após ingerido algum tipo de carboidrato, e vai entrar na célula para a célula fazer toda a sua função. O que a gente observa aqui nessa imagem? Aqui na célula a gente tem o receptor de insulina em amarelo, a insulina em vermelho, lembrando que a insulina é produzida no pâncreas. Assim que ingerido, né, a quantidade de carboidrato, a insulina se liga ao seu receptor e abre os canais de glicose. Então, através da difusão facilitada, a glicose entra para dentro da célula para fazer a função aí de energia, ter a energia para elas conseguirem ter a função normal, né? Função celular. O que entra aqui influencia, na verdade, é a questão do diabetes, né? Diabetes é quando a pessoa ou produz pouca insulina ou não produz nada de insulina. Com isso, ou não é aberto os canais de cálcio ou são pouco abertos. Então, a glicose fica acumulada no sangue, né? Ficando deficiente aí, né, dentro da célula. A gente tem as proteases. Proteases quebram as proteínas. A gente viu na aula de proteínas que ela é bem complexa, ela pode ser ou terciária ou quaternária para ter a função. Ela, então, através da protease, é quebrada, né, em moléculas mais simples, secundária, que é o caso aqui, e primária, que são os peptídeos. Então, quebradas na forma mais simples das proteínas, que são os aminoácidos. Então, as proteases têm essa função aí importante. Temos a catalase, né? A catalase ela está contida nos peroxissomos das nossas células. Então, o peroxissomo é uma estrutura arredondada, tem uma membrana simples e dentro dela tem as enzimas catalases. Qual a função dessas enzimas? Com o processo de metabolismo que o nosso corpo tem, através da ingestão de alimentos, de medicamento, acaba tendo a formação de peróxido de hidrogênio, peróxido de oxigênio, que é tóxico para as nossas células. Então, o que é feito? A catalase ela quebra então essas estruturas aqui do peróxido de oxigênio. Boa noite, pessoal. Então vamos lá para mais uma aula. Vou colocar aqui grande.
Vou marcando aqui novamente as informações mais importantes. Então a gente vai falar sobre as enzimas, né? As enzimas elas são estruturas, né, biocatalisadoras, ou seja, são responsáveis por várias reações que a gente chama de reações enzimáticas no nosso organismo. Então elas são proteínas, são denominadas de proteína, exceto a ribosima. Ela não é uma proteína. Ela é uma enzima, porém não proteína. Ela é parte do RNA e possui algumas funções no nosso material genético. Mas a gente vai ver, né, sobre isso nas aulas de material genético. É um composto orgânico, né? Então tem sua composição carbono. São específicas, como assim específicas? A gente até comenta sobre a questão de chave e fechadura, né? Que é o modelinho, ou seja, aqui em vermelho a gente tem uma enzima. Essa enzima ela tem um substrato que vai encaixar nela. A gente chama então de substrato, onde aqui é como se fosse a chave e o cadeado. Então tem aqui a afinidade. Então a junção desses dois, a gente fala que é um complexo, né, de enzima mais substrato. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação enzimática, onde vai originar alguns produtos, né, produtos mais simples. Então aqui a gente percebe uma quebra dessa estrutura aqui que é mais complexa. Então essa enzima serve para degradar, fazer algum processo relacionado aí a moléculas mais complexas. O nosso corpo produz as enzimas, né? Elas conseguem ser produzidas aí pelo pâncreas, pelo fígado, pelo intestino, e elas estão contidas nas células e nos nossos fluidos. O que são fluidos? Fluidos é, por exemplo, sangue, né? Alguns líquidos intracelular ou extracelular. Então, no nosso organismo, o que acontece? Acontecem algumas reações, por exemplo, a nível de membrana plasmática. A gente viu na aula de lipídios que a gente tem uma bicamada fosfolipídica, onde uma parte é polar e uma parte é apolar, e acontece então a entrada de substâncias e a saída de substâncias na célula, então do meio extracelular e do meio intracelular. Então, além do sangue, a gente tem vários fluidos no nosso organismo. Aqui das funções das enzimas, a gente tem a função catalisadora. Né? Qual que é essa função catalisadora? É justamente o que eu comentei anteriormente. Então, vai haver aqui a enzima, o substrato. Através da afinidade, vai ter uma ligação do substrato com a enzima. Lembrando que antes dessa ligação, pessoal, as enzimas elas são consideradas inativas. Assim que ocorre a ligação, então, desse substrato, a gente fala que ela é ativa. Assim que ocorre a ligação do substrato com a enzima, vai ocorrer, então, o processo, né, catalisador. Vai ter uma quebra aqui dessas moléculas mais complexas e vão originar aí alguns produtos. Outra função das enzimas é que ela diminui a energia da ativação. Como assim? Se o nosso organismo não tivesse enzima, a gente teria um gasto muito maior de energia para fazer com que ocorra as reações no nosso organismo. Com a enzima, isso facilita muito. Então, em questão de energia, diminui bastante com a existência dessas enzimas no nosso corpo. E juntamente com a diminuição dessa energia, consequentemente, vai aumentar a velocidade aí dessa reação enzimática. Então, com a enzima, esse processo vai ser muito mais veloz do que como se não tivesse com a enzima. Vou mostrar depois uns gráficos mais à frente que vocês vão entender melhor. Então, a enzima ela é muito utilizada industrialmente, né, para a produção de queijos, para o melhoramento do odor de alguns produtos.
da remoção do amargor também de alguns produtos e no processo de fermentação que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar. Aqui nessa tabela, ela está um pouco embaçada, mas eu vou falar aqui para vocês, tem algumas enzimas importantes na área industrial, quais são as origens dessas enzimas e a aplicação das mesmas. A origem, pessoal, é de micro-organismos. Além de nós, né, seres humanos, produzirmos as nossas enzimas, os micro-organismos também produzem enzimas. Então, bactérias, fungos. Então, aqui a gente tem a amilase, nosso corpo produz amilase, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Então, a amilase, através de micro-organismos, é utilizada então para melhorar as massas, né, questão carboidrato mesmo, e produção de xaropes. Celulase, né, que é a preparação da concentração de líquidos de café, clarificação de sucos. Tem a glicose oxidase, para eliminar a glicose, por exemplo, dos sólidos do ovo. A invertase, que vai inverter ali o açúcar e fazer com que ocorra a produção do mel artificial. A lactase, que vai hidrolisar a lactose. A lipase, para dar um sabor ao queijo, aquele sabor mais característico do queijo. Pectinase, clarificação de vinho e de suco de frutas. E a protease aí, que quebram proteínas para clarificação de cerveja e amaciamento da carne. Então a gente vê que a indústria ela utiliza muito essas enzimas para melhorar algum produto final. Então aqui é como ocorre essa ação das enzimas. Essa primeira imagem aqui, a gente tem uma forma geral, tá? Generalizada de como que funciona essa ação das enzimas. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de um processo onde ocorre uma forma enzimática, né, de um disacarídeo. Então, primeiro a gente precisa entender aqui que a enzima que está em cinza, ela tem um substrato específico para ela. Então, aqui a gente tem um substrato. O substrato ele vai se ligar à enzima, que é o que a gente está vendo aqui. Feito a ligação nessa enzima, vai ocorrer o processo enzimático, que é o quê? Vai ocorrer uma quebra, né, uma produção aí de alguns produtos. Aqui, no caso, a gente está vendo a formação de 2 produtos. Vamos, então, agora colocar isso aqui na maltose. A gente viu na aula de carboidratos que a maltose é um disacarídeo, né, formado por 2 moléculas de glicose. Aqui a gente tem no nosso organismo a maltase. O que a maltase vai fazer? Ela é específica para a maltose. Então, a maltose ela vai se ligar aqui na enzima maltase. Feita essa ligação, vai originar 2 produtos, 2 moléculas de glicose, ou seja, houve a quebra dessa glicose. Então, lembra de eu explicar que para ocorrer a absorção de nutrientes no nosso organismo, as moléculas têm que estar pequenas. Por exemplo, o carboidrato, a molécula mais simples, a glicose. Os lipídios, a molécula mais simples, os ácidos graxos. As proteínas, moléculas mais simples, são os aminoácidos. Então, a gente precisa ter essa quebra, né, para a consequente absorção e aproveitamento desses nutrientes. Aqui, né, o gráfico que eu falei que ia ilustrar melhor, essa curva, na verdade, que aqui a gente tem um reagente e através das enzimas a gente percebe aqui nesse eixo a gente tem a energia e aqui no eixo tempo. A gente vê que quando como a gente tem enzima, né, o gasto de energia é bem menor do que quando comparado se o nosso organismo não tivesse as enzimas. Fora isso, consequentemente, a velocidade dessa reação aumenta. Então, vai ser mais veloz essa reação. Por quê? Porque vai gastar menos energia e vai ser mais rápido. Já sem a enzima, além de ter um gasto de energia muito alto, a velocidade de ação ia ser muito mais demorada, né? Ia demorar muito mais para acontecer. Então, as enzimas são muito importantes mesmo para o nosso organismo.
E o que pode alterar a velocidade, né, da atividade da enzima? Pode ser alterado tanto pela temperatura quanto pelo pH. Lembrando que cada enzima, que é uma proteína, ela tem uma temperatura ótima e pH ótimo. Lembrando que a maioria das enzimas tem uma faixa de temperatura aí de 35 a 40 graus, que é o que realmente está entre aqui no nosso corpo, né? 36,5. Já em questão de pH, de 6 a 8. Né? A pele, boa parte do nosso organismo está dentro desse pH aqui. O sangue, por exemplo, está no pH de 7,35 a 7,45. Então, a maioria das enzimas tem essa temperatura e esse pH ótimo, porém não são todas, tá bom? Então, aqui, né, a gente tem uma definição de apoenzima, que é a parte proteica de uma enzima. A gente tem a coenzima, que é a molécula orgânica unida a uma enzima. E aqui a gente tem a holoenzima, que é quando se conecta os dois, né, que são as enzimas conjugadas. Como exemplo aqui de algumas enzimas, eu trouxe uma das mais importantes, né, e de melhor conhecimento para vocês. A gente tem a lipase, que é produzida no nosso pâncreas. Essa lipase ela é armazenada no líquido que chama bile, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele líquido esverdeado que a gente tem armazenado na vesícula biliar. Muita gente, quando fala em vesícula biliar, acha que a vesícula é responsável pela produção e responsável pelo armazenamento. Não. A bile ela é produzida no fígado. Quando a gente observa, né, a estrutura da vesícula, a gente vê que ela está conectada no fígado e no intestino. Então, o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar e depois essa bile é liberada para o intestino quando a gente tem alguma alimentação. Por exemplo, nessa bile, como ela tem lipase, o que a lipase faz? Tudo que termina com ase é enzima. E lip vem de lipídio. Então, são enzimas que quebram os lipídios mais complexos em ácidos graxos. Por exemplo, quando eu alimento alguma coisa mais gordurosa, vai ser eliminada a bile no meu intestino. Toda a mistura ali de sais biliares, juntamente com a lipase, vai ter a quebra da gordura e meu intestino vai absorver essa gordura. Um medicamento, por exemplo, que é muito utilizado pelas pessoas é o Orlistat, né, que tem a função de quê? De inibir justamente essa enzima. Como ele inibe essa enzima, não tem quem faça a função de quebra dos lipídios. Então, o meu organismo não vai conseguir absorver a gordura, porque ela está com uma molécula muito grande. Só que um dos efeitos colaterais desse medicamento é que a pessoa toma, consequentemente, após a alimentação, ela já tem que ir no banheiro fazer a defecação, né? Em forma de diarreia mesmo. Por quê? Porque a gordura ela não é quebrada, não é absorvida, então ela passa da mesma forma, né, ali para as fezes. Então tem esses efeitos colaterais. Então não que o Orlistat vai emagrecer em questão de tirar a gordura que você já tem, mas sim de não deixar você absorver mais as gorduras. Então vamos aqui no exemplo de uma molécula muito grande aqui de lipídio. A gente tem aqui a enzima, a lipase. Então, ela tem aqui a afinidade, tá? Ou seja, ela só consegue conectar nessas moléculas mais complexas de lipídio. Aqui a gente observa uma junção da lipase, que é a enzima, com o substrato, né? que é esse lipídio mais complexo. O que vai acontecer? Vai gerar vários produtos. Dentro desses produtos, a gente vê várias moléculas de ácido graxo, né? Que são as moléculas simples de gordura. Então, a partir desses ácidos graxos, vai ocorrer a absorção intestinal, né? Então, se um consumo maior de gordura, a pessoa vai ter um acúmulo de gordura no organismo. Outra enzima muito importante é a lactase.
Inclusive, muita gente tem deficiência dessa enzima aqui no organismo, né? Ela é produzida principalmente na infância, mas quando a gente vai crescendo, ela ainda continua a ser produzida. Porém, algumas pessoas param de ter essa produção dessa enzima. Então, a lactose é uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose. Então, o que a lactase vai fazer? Vai quebrar essa ligação aqui, né? Através da sua enzima, lactase. Vai ter, então, o produto originado, que é a glicose, vai ser absorvida aqui no intestino. E a galactose também. A glicose ela já está na sua forma de absorção e na sua forma também de entrada para as células. Já a galactose não. Então, essa galactose, como ela ainda está numa estrutura não simples como a glicose, ela tem que ser quebrada, né, em várias partes. Então, essa quebra aqui da galactose é feita pela galactase, essa enzima. Então, vai originar a glicose também, né, as moléculas de glicose. Então, essa glicose que vai entrar, que vai estar em excesso no sangue, após ingerido algum tipo de carboidrato, e vai entrar na célula para a célula fazer toda a sua função. O que a gente observa aqui nessa imagem? Aqui na célula a gente tem o receptor de insulina em amarelo, a insulina em vermelho, lembrando que a insulina é produzida no pâncreas. Assim que ingerido, né, a quantidade de carboidrato, a insulina se liga ao seu receptor e abre os canais de glicose. Então, através da difusão facilitada, a glicose entra para dentro da célula para fazer a função aí de energia, ter a energia para elas conseguirem ter a função normal, né? Função celular. O que entra aqui influencia, na verdade, é a questão do diabetes, né? Diabetes é quando a pessoa ou produz pouca insulina ou não produz nada de insulina. Com isso, ou não é aberto os canais de cálcio ou são pouco abertos. Então, a glicose fica acumulada no sangue, né? Ficando deficiente aí, né, dentro da célula. A gente tem as proteases. Proteases quebram as proteínas. A gente viu na aula de proteínas que ela é bem complexa, ela pode ser ou terciária ou quaternária para ter a função. Ela, então, através da protease, é quebrada, né, em moléculas mais simples, secundária, que é o caso aqui, e primária, que são os peptídeos. Então, quebradas na forma mais simples das proteínas, que são os aminoácidos. Então, as proteases têm essa função aí importante. Temos a catalase, né? A catalase ela está contida nos peroxissomos das nossas células. Então, o peroxissomo é uma estrutura arredondada, tem uma membrana simples e dentro dela tem as enzimas catalases. Qual a função dessas enzimas? Com o processo de metabolismo que o nosso corpo tem, através da injeção de alimentos, de medicamento, acaba tendo a formação de peróxido de hidrogênio, peróxido de oxigênio, que é tóxico para as nossas células. Então, o que é feito? A catalase ela quebra então essas estruturas aqui do peróxido de oxigênio. Boa noite, pessoal. Então vamos lá para mais uma aula. Vou colocar aqui grande. Vou marcando aqui novamente as informações mais importantes.
Então a gente vai falar sobre as enzimas, né? As enzimas elas são estruturas, né, biocatalisadoras, ou seja, são responsáveis por várias reações que a gente chama de reações enzimáticas no nosso organismo. Então elas são proteínas, são denominadas de proteína, exceto a ribosima. Ela não é uma proteína. Ela é uma enzima, porém não proteína. Ela é parte do RNA e possui algumas funções no nosso material genético. Mas a gente vai ver, né, sobre isso nas aulas de material genético. É um composto orgânico, né? Então tem em sua composição carbono. São específicas. Como assim específicas? A gente até comenta sobre a questão de chave e fechadura, né, que é o modelinho, ou seja, aqui em vermelho a gente tem uma enzima. Essa enzima ela tem um substrato que vai encaixar nela. A gente chama então de substrato, onde aqui é como se fosse a chave e o cadeado. Então tem aqui a afinidade. Então a junção desses dois a gente fala que é um complexo, né, de enzima mais substrato. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação enzimática onde vai originar alguns produtos, né, produtos mais simples. Então aqui a gente percebe uma quebra dessa estrutura aqui que é mais complexa. Então essa enzima serve para degradar, fazer algum processo relacionado aí a moléculas mais complexas. O nosso corpo produz as enzimas, né? Elas conseguem ser produzidas aí pelo pâncreas, pelo fígado, pelo intestino, e elas estão contidas nas células e nos nossos fluidos. O que são fluidos? Fluidos é, por exemplo, sangue, né? Alguns líquidos intracelular ou extracelular. Então, no nosso organismo, o que acontece? Acontecem algumas reações, por exemplo, a nível de membrana plasmática. A gente viu na aula de lipídios que a gente tem uma bicamada fosfolipídica, onde uma parte é polar e uma parte é apolar, e acontece então a entrada de substâncias e a saída de substâncias na célula, então do meio extracelular e do meio intracelular. Então, além do sangue, a gente tem vários fluidos no nosso organismo. Aqui das funções das enzimas, a gente tem a função catalisadora. Né? Qual que é essa função catalisadora? É justamente o que eu comentei anteriormente. Então, vai haver aqui a enzima, o substrato. Através da afinidade, vai ter uma ligação do substrato com a enzima. Lembrando que antes dessa ligação, pessoal, as enzimas elas são consideradas inativas. Assim que ocorre a ligação, então, desse substrato, a gente fala que ela é ativa. Assim que ocorre a ligação do substrato com a enzima, vai ocorrer, então, o processo, né, catalisador. Vai ter uma quebra aqui dessas moléculas mais complexas e vão originar aí alguns produtos. Outra função das enzimas é que ela diminui a energia da ativação. Como assim? Se o nosso organismo não tivesse enzima, a gente teria um gasto muito maior de energia para fazer com que ocorra as reações no nosso organismo. Com a enzima, isso facilita muito. Então, em questão de energia, diminui bastante com a existência dessas enzimas no nosso corpo. E juntamente com a diminuição dessa energia, consequentemente, vai aumentar a velocidade aí dessa reação enzimática. Então, com a enzima, esse processo vai ser muito mais veloz do que como se não tivesse com a enzima. Vou mostrar depois uns gráficos mais à frente que vocês vão entender melhor. Então, a enzima ela é muito utilizada industrialmente, né, para a produção de queijos, para o melhoramento do odor de alguns produtos, da remoção do amargor também de alguns produtos e no processo de fermentação que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar. Aqui nessa tabela, ela está um pouco embaçada, mas eu vou falar aqui para vocês. Tem algumas enzimas importantes na área industrial,
Quais são as origens dessas enzimas e a aplicação das mesmas? A origem, pessoal, é de micro-organismos. Além de nós, né, seres humanos, produzirmos as nossas enzimas, os micro-organismos também produzem enzimas. Então, bactérias, fungos. Então, aqui a gente tem a amilase, nosso corpo produz amilase, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Então, a amilase, através de micro-organismos, é utilizado então para melhorar as massas, né, questão carboidrato mesmo, e produção de xaropes. Celulase, né, que é a preparação da concentração de líquidos de café, clarificação de sucos. Tem a glicose oxidase, para eliminar a glicose, por exemplo, dos sólidos do ovo. A invertase, que vai inverter ali o açúcar e fazer com que ocorra a produção do mel artificial. A lactase, que vai hidrolisar a lactose. A lipase, para dar um sabor ao queijo, aquele sabor mais característico do queijo. Pectinase, clarificação de vinho e de suco de frutas. E a protease aí, que quebram proteínas para clarificação de cerveja e amaciamento da carne. Então a gente vê que a indústria ela utiliza muito essas enzimas para melhorar algum produto final. Então aqui é como ocorre essa ação das enzimas. Essa primeira imagem aqui, a gente tem uma forma geral, tá? Generalizada de como que funciona essa ação das enzimas. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de um processo onde ocorre uma forma enzimática, né, de um disacarídeo. Então, primeiro a gente precisa entender aqui que a enzima que está em cinza, ela tem um substrato específico para ela. Então, aqui a gente tem um substrato. O substrato ele vai se ligar à enzima, que é o que a gente está vendo aqui. Feito a ligação nessa enzima, vai ocorrer o processo enzimático, que é o quê? Vai ocorrer uma quebra, né, uma produção aí de alguns produtos. Aqui, no caso, a gente está vendo a formação de 2 produtos. Vamos, então, agora colocar isso aqui na maltose. A gente viu na aula de carboidratos que a maltose é um disacarídeo, né, formado por 2 moléculas de glicose. Aqui a gente tem no nosso organismo a maltase. O que a maltase vai fazer? Ela é específica para a maltose. Então, a maltose ela vai se ligar aqui na enzima maltase. Feita essa ligação, vai originar 2 produtos, 2 moléculas de glicose, ou seja, houve a quebra dessa glicose. Então, lembra de eu explicar que para ocorrer a absorção de nutrientes no nosso organismo, as moléculas têm que estar pequenas. Por exemplo, o carboidrato, a molécula mais simples, a glicose. Os lipídios, a molécula mais simples, os ácidos graxos. As proteínas, moléculas mais simples, são os aminoácidos. Então, a gente precisa ter essa quebra, né, para a consequente absorção e aproveitamento desses nutrientes. Aqui, né, o gráfico que eu falei que ia ilustrar melhor, essa curva, na verdade, que aqui a gente tem um reagente e através das enzimas a gente percebe aqui nesse eixo a gente tem a energia e aqui no eixo tempo. A gente vê que quando como a gente tem enzima, né, o gasto de energia é bem menor do que quando comparado se o nosso organismo não tivesse as enzimas. Fora isso, consequentemente, a velocidade dessa reação aumenta. Então, vai ser mais veloz essa reação. Por quê? Porque vai gastar menos energia e vai ser mais rápido. Já sem a enzima, além de ter um gasto de energia muito alto, a velocidade de ação ia ser muito mais demorada, né? Ia demorar muito mais para acontecer. Então, as enzimas são muito importantes mesmo para o nosso organismo. E o que pode alterar a velocidade, né, da atividade da enzima? Pode ser alterado tanto pela temperatura quanto pelo pH.
Lembrando que cada enzima, que é uma proteína, ela tem uma temperatura ótima e pH ótimo. Lembrando que a maioria das enzimas tem uma faixa de temperatura aí de 35 a 40 graus, que é o que realmente está entre aqui no nosso corpo, né? 36,5. Já em questão de pH, de 6 a 8. Né? A pele, boa parte do nosso organismo está dentro desse pH aqui. O sangue, por exemplo, está no pH de 7,35 a 7,45. Então, a maioria das enzimas tem essa temperatura e esse pH ótimo, porém não são todas, tá bom? Então, aqui, né, a gente tem uma definição de apoenzima, que é a parte proteica de uma enzima. A gente tem a coenzima, que é a molécula orgânica unida a uma enzima. E aqui a gente tem a holoenzima, que é quando se conecta os dois, né, que são as enzimas conjugadas. Como exemplo aqui de algumas enzimas, eu trouxe uma das mais importantes, né, e de melhor conhecimento para vocês. A gente tem a lipase, que é produzida no nosso pâncreas. Essa lipase ela é armazenada no líquido que chama bile, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele líquido esverdeado que a gente tem armazenado na vesícula biliar. Muita gente, quando fala em vesícula biliar, acha que a vesícula é responsável pela produção e responsável pelo armazenamento. Não. A bile ela é produzida no fígado. Quando a gente observa, né, a estrutura da vesícula, a gente vê que ela está conectada no fígado e no intestino. Então, o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar e depois essa bile é liberada para o intestino quando a gente tem alguma alimentação. Por exemplo, nessa bile, como ela tem lipase, o que a lipase faz? Tudo que termina com ase é enzima. E lip vem de lipídio. Então, são enzimas que quebram os lipídios mais complexos em ácidos graxos. Por exemplo, quando eu alimento alguma coisa mais gordurosa, vai ser eliminada a bile no meu intestino. Toda a mistura ali de sais biliares, juntamente com a lipase, vai ter a quebra da gordura e meu intestino vai absorver essa gordura. Um medicamento, por exemplo, que é muito utilizado pelas pessoas é o Orlistat, né, que tem a função de quê? De inibir justamente essa enzima. Como ele inibe essa enzima, não tem quem faça a função de quebra dos lipídios. Então, o meu organismo não vai conseguir absorver a gordura, porque ela está com uma molécula muito grande. Só que um dos efeitos colaterais desse medicamento é que a pessoa toma, consequentemente, após a alimentação, ela já tem que ir no banheiro fazer a defecação, né? Em forma de diarreia mesmo. Por quê? Porque a gordura ela não é quebrada, não é absorvida, então ela passa da mesma forma, né, ali para as fezes. Então tem esses efeitos colaterais. Então não que o Orlistat vai emagrecer em questão de tirar a gordura que você já tem, mas sim de não deixar você absorver mais as gorduras. Então vamos aqui no exemplo de uma molécula muito grande aqui de lipídio. A gente tem aqui a enzima, a lipase. Então, ela tem aqui a afinidade, tá? Ou seja, ela só consegue conectar nessas moléculas mais complexas de lipídio. Aqui a gente observa uma junção da lipase, que é a enzima, com o substrato, né? que é esse lipídio mais complexo. O que vai acontecer? Vai gerar vários produtos. Dentro desses produtos, a gente vê várias moléculas de ácido graxo, né? Que são as moléculas simples de gordura. Então, a partir desses ácidos graxos, vai ocorrer a absorção intestinal, né? Então, se um consumo maior de gordura, a pessoa vai ter um acúmulo de gordura no organismo. Outra enzima muito importante é a lactase. Inclusive, muita gente tem deficiência dessa
enzima aqui no organismo, né? Ela é produzida principalmente na infância, mas quando a gente vai crescendo, ela ainda continua a ser produzida. Porém, algumas pessoas param de ter essa produção dessa enzima. Então, a lactose é uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose. Então, o que a lactase vai fazer? Vai quebrar essa ligação aqui, né? Através da sua enzima, lactase. Vai ter, então, o produto originado, que é a glicose, vai ser absorvida aqui no intestino. E a galactose também. A glicose ela já está na sua forma de absorção e na sua forma também de entrada para as células. Já a galactose não. Então, essa galactose, como ela ainda está numa estrutura não simples como a glicose, ela tem que ser quebrada, né, em várias partes. Então, essa quebra aqui da galactose é feita pela galactase, essa enzima. Então, vai originar a glicose também, né, as moléculas de glicose. Então, essa glicose que vai entrar, que vai estar em excesso no sangue, após ingerido algum tipo de carboidrato, e vai entrar na célula para a célula fazer toda a sua função. O que a gente observa aqui nessa imagem? Aqui na célula a gente tem o receptor de insulina em amarelo, a insulina em vermelho, lembrando que a insulina é produzida no pâncreas. Assim que ingerido, né, a quantidade de carboidrato, a insulina se liga ao seu receptor e abre os canais de glicose. Então, através da difusão facilitada, a glicose entra para dentro da célula para fazer a função aí de energia, ter a energia para elas conseguirem ter a função normal, né? Função celular. O que entra aqui influencia, na verdade, é a questão do diabetes, né? Diabetes é quando a pessoa ou produz pouca insulina ou não produz nada de insulina. Com isso, ou não é aberto os canais de cálcio ou são pouco abertos. Então, a glicose fica acumulada no sangue, né? Ficando deficiente aí, né, dentro da célula. A gente tem as proteases. Proteases quebram as proteínas. A gente viu na aula de proteínas que ela é bem complexa, ela pode ser ou terciária ou quaternária para ter a função. Ela, então, através da protease, é quebrada, né, em moléculas mais simples, secundária, que é o caso aqui, e primária, que são os peptídeos. Então, quebradas na forma mais simples das proteínas, que são os aminoácidos. Então, as proteases têm essa função aí importante. Temos a catalase, né? A catalase ela está contida nos peroxissomos das nossas células. Então, o peroxissomo é uma estrutura arredondada, tem uma membrana simples e dentro dela tem as enzimas catalases. Qual a função dessas enzimas? Com o processo de metabolismo que o nosso corpo tem, através da injeção de alimentos, de medicamento, acaba tendo a formação de peróxido de hidrogênio, peróxido de oxigênio, que é tóxico para as nossas células. Então, o que é feito? A catalase ela quebra então essas estruturas aqui do peróxido de oxigênio. Boa noite, pessoal. Então vamos lá para mais uma aula. Vou colocar aqui grande. Vou marcando aqui novamente as informações mais importantes.
Então a gente vai falar sobre as enzimas, né? As enzimas elas são estruturas, né, biocatalisadoras, ou seja, são responsáveis por várias reações que a gente chama de reações enzimáticas no nosso organismo. Então elas são proteínas, são denominadas de proteína, exceto a ribosima. Ela não é uma proteína. Ela é uma enzima, porém não proteína. Ela é parte do RNA e possui algumas funções no nosso material genético. Mas a gente vai ver, né, sobre isso nas aulas de material genético. É um composto orgânico, né? Então tem sua composição carbono. São específicas, como assim específicas? A gente até comenta sobre a questão de chave e fechadura, né? Que é o modelinho, ou seja, aqui em vermelho a gente tem uma enzima. Essa enzima ela tem um substrato que vai encaixar nela. A gente chama então de substrato, onde aqui é como se fosse a chave e o cadeado. Então tem aqui a afinidade. Então a junção desses dois a gente fala que é um complexo, né, de enzima mais substrato. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação enzimática onde vai originar alguns produtos, né, produtos mais simples. Então aqui a gente percebe uma quebra dessa estrutura aqui que é mais complexa. Então essa enzima serve para degradar, fazer algum processo relacionado aí a moléculas mais complexas. O nosso corpo produz as enzimas, né? Elas conseguem ser produzidas aí pelo pâncreas, pelo fígado, pelo intestino, e elas estão contidas nas células e nos nossos fluidos. O que são fluidos? Fluidos é, por exemplo, sangue, né? Alguns líquidos intracelular ou extracelular. Então, no nosso organismo, o que acontece? Acontecem algumas reações, por exemplo, a nível de membrana plasmática. A gente viu na aula de lipídios que a gente tem uma bicamada fosfolipídica, onde uma parte é polar e uma parte é apolar, e acontece então a entrada de substâncias e a saída de substâncias na célula, então do meio extracelular e do meio intracelular. Então, além do sangue, a gente tem vários fluidos no nosso organismo. Aqui das funções das enzimas, a gente tem a função catalisadora. Né? Qual que é essa função catalisadora? É justamente o que eu comentei anteriormente. Então, vai haver aqui a enzima, o substrato. Através da afinidade, vai ter uma ligação do substrato com a enzima. Lembrando que antes dessa ligação, pessoal, as enzimas elas são consideradas inativas. Assim que ocorre a ligação, então, desse substrato, a gente fala que ela é ativa. Assim que ocorre a ligação do substrato com a enzima, vai ocorrer, então, o processo, né, catalisador. Vai ter uma quebra aqui dessas moléculas mais complexas e vão originar aí alguns produtos. Outra função das enzimas é que ela diminui a energia da ativação. Como assim? Se o nosso organismo não tivesse enzima, a gente teria um gasto muito maior de energia para fazer com que ocorra as reações no nosso organismo. Com a enzima, isso facilita muito. Então, em questão de energia, diminui bastante com a existência dessas enzimas no nosso corpo. E juntamente com a diminuição dessa energia, consequentemente, vai aumentar a velocidade aí dessa reação enzimática. Então, com a enzima, esse processo vai ser muito mais veloz do que como se não tivesse com a enzima. Vou mostrar depois uns gráficos mais à frente que vocês vão entender melhor. Então, a enzima ela é muito utilizada industrialmente, né, para a produção de queijos, para o melhoramento do odor de alguns produtos, da remoção do amargor também de alguns produtos e no processo de fermentação que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar. Aqui nessa tabela, ela está um pouco embaçada, mas eu vou falar aqui para vocês. Tem algumas enzimas importantes na área industrial,
Quais são as origens dessas enzimas e a aplicação das mesmas? A origem, pessoal, é de micro-organismos. Além de nós, né, seres humanos, produzirmos as nossas enzimas, os micro-organismos também produzem enzimas. Então, bactérias, fungos. Então, aqui a gente tem a amilase, nosso corpo produz amilase, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Então, a amilase, através de micro-organismos, é utilizado então para melhorar as massas, né, questão carboidrato mesmo, e produção de xaropes. Celulase, né, que é a preparação da concentração de líquidos de café, clarificação de sucos. Tem a glicose oxidase, para eliminar a glicose, por exemplo, dos sólidos do ovo. A invertase, que vai inverter ali o açúcar e fazer com que ocorra a produção do mel artificial. A lactase, que vai hidrolisar a lactose. A lipase, para dar um sabor ao queijo, aquele sabor mais característico do queijo. Pectinase, clarificação de vinho e de suco de frutas. E a protease aí, que quebram proteínas para clarificação de cerveja e amaciamento da carne. Então a gente vê que a indústria ela utiliza muito essas enzimas para melhorar algum produto final. Então aqui é como ocorre essa ação das enzimas. Essa primeira imagem aqui, a gente tem uma forma geral, tá? Generalizada de como que funciona essa ação das enzimas. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de um processo onde ocorre uma forma enzimática, né, de um disacarídeo. Então, primeiro a gente precisa entender aqui que a enzima que está em cinza, ela tem um substrato específico para ela. Então, aqui a gente tem um substrato. O substrato ele vai se ligar à enzima, que é o que a gente está vendo aqui. Feito a ligação nessa enzima, vai ocorrer o processo enzimático, que é o quê? Vai ocorrer uma quebra, né, uma produção aí de alguns produtos. Aqui, no caso, a gente está vendo a formação de 2 produtos. Vamos, então, agora colocar isso aqui na maltose. A gente viu na aula de carboidratos que a maltose é um disacarídeo, né, formado por 2 moléculas de glicose. Aqui a gente tem no nosso organismo a maltase. O que a maltase vai fazer? Ela é específica para a maltose. Então, a maltose ela vai se ligar aqui na enzima maltase. Feita essa ligação, vai originar 2 produtos, 2 moléculas de glicose, ou seja, houve a quebra dessa glicose. Então, lembra de eu explicar que para ocorrer a absorção de nutrientes no nosso organismo, as moléculas têm que estar pequenas. Por exemplo, o carboidrato, a molécula mais simples, a glicose. Os lipídios, a molécula mais simples, os ácidos graxos. As proteínas, moléculas mais simples, são os aminoácidos. Então, a gente precisa ter essa quebra, né, para a consequente absorção e aproveitamento desses nutrientes. Aqui, né, o gráfico que eu falei que ia ilustrar melhor, essa curva, na verdade, que aqui a gente tem um reagente e através das enzimas a gente percebe aqui nesse eixo a gente tem a energia e aqui no eixo tempo. A gente vê que quando como a gente tem enzima, né, o gasto de energia é bem menor do que quando comparado se o nosso organismo não tivesse as enzimas. Fora isso, consequentemente, a velocidade dessa reação aumenta. Então, vai ser mais veloz essa reação. Por quê? Porque vai gastar menos energia e vai ser mais rápido. Já sem a enzima, além de ter um gasto de energia muito alto, a velocidade de ação ia ser muito mais demorada, né? Ia demorar muito mais para acontecer. Então, as enzimas são muito importantes mesmo para o nosso organismo. E o que pode alterar a velocidade, né, da atividade da enzima? Pode ser alterado tanto pela temperatura quanto pelo pH. Lembrando que cada enzima, que é uma proteína,
ela tem uma temperatura ótima e pH ótimo. Lembrando que a maioria das enzimas tem uma faixa de temperatura aí de 35 a 40 graus, que é o que realmente está entre aqui no nosso corpo, né? 36,5. Já em questão de pH, de 6 a 8. Né? A pele, boa parte do nosso organismo está dentro desse pH aqui. O sangue, por exemplo, está no pH de 7,35 a 7,45. Então, a maioria das enzimas tem essa temperatura e esse pH ótimo, porém não são todas, tá bom? Então, aqui, né, a gente tem uma definição de apoenzima, que é a parte proteica de uma enzima. A gente tem a coenzima, que é a molécula orgânica unida a uma enzima. E aqui a gente tem a holoenzima, que é quando se conecta os dois, né, que são as enzimas conjugadas. Como exemplo aqui de algumas enzimas, eu trouxe uma das mais importantes, né, e de melhor conhecimento para vocês. A gente tem a lipase, que é produzida no nosso pâncreas. Essa lipase ela é armazenada no líquido que chama bile, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele líquido esverdeado que a gente tem armazenado na vesícula biliar. Muita gente, quando fala em vesícula biliar, acha que a vesícula é responsável pela produção e responsável pelo armazenamento. Não. A bile ela é produzida no fígado. Quando a gente observa, né, a estrutura da vesícula, a gente vê que ela está conectada no fígado e no intestino. Então, o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar e depois essa bile é liberada para o intestino quando a gente tem alguma alimentação. Por exemplo, nessa bile, como ela tem lipase, o que a lipase faz? Tudo que termina com ase é enzima. E lip vem de lipídio. Então, são enzimas que quebram os lipídios mais complexos em ácidos graxos. Por exemplo, quando eu alimento alguma coisa mais gordurosa, vai ser eliminada a bile no meu intestino. Toda a mistura ali de sais biliares, juntamente com a lipase, vai ter a quebra da gordura e meu intestino vai absorver essa gordura. Um medicamento, por exemplo, que é muito utilizado pelas pessoas é o Orlistat, né, que tem a função de quê? De inibir justamente essa enzima. Como ele inibe essa enzima, não tem quem faça a função de quebra dos lipídios. Então, o meu organismo não vai conseguir absorver a gordura, porque ela está com uma molécula muito grande. Só que um dos efeitos colaterais desse medicamento é que a pessoa toma, consequentemente, após a alimentação, ela já tem que ir no banheiro fazer a defecação, né? Em forma de diarreia mesmo. Por quê? Porque a gordura ela não é quebrada, não é absorvida, então ela passa da mesma forma, né, ali para as fezes. Então tem esses efeitos colaterais. Então não que o Orlistat vai emagrecer em questão de tirar a gordura que você já tem, mas sim de não deixar você absorver mais as gorduras. Então vamos aqui no exemplo de uma molécula muito grande aqui de lipídio. A gente tem aqui a enzima, a lipase. Então, ela tem aqui a afinidade, tá? Ou seja, ela só consegue conectar nessas moléculas mais complexas de lipídio. Aqui a gente observa uma junção da lipase, que é a enzima, com o substrato, né? que é esse lipídio mais complexo. O que vai acontecer? Vai gerar vários produtos. Dentro desses produtos, a gente vê várias moléculas de ácido graxo, né? Que são as moléculas simples de gordura. Então, a partir desses ácidos graxos, vai ocorrer a absorção intestinal, né? Então, se um consumo maior de gordura, a pessoa vai ter um acúmulo de gordura no organismo. Outra enzima muito importante é a lactase. Inclusive, muita gente tem deficiência dessa enzima aqui no organismo, né? Ela é produzida principalmente na infância, mas quando a gente vai crescendo, ela ainda continua a ser produzida. Porém, algumas pessoas
param de ter essa produção dessa enzima. Então, a lactose é uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose. Então, o que a lactase vai fazer? Vai quebrar essa ligação aqui, né? Através da sua enzima, lactase. Vai ter, então, o produto originado, que é a glicose, vai ser absorvida aqui no intestino, e a galactose também. A glicose ela já está na sua forma de absorção, na sua forma também de entrada para as células. Já a galactose não. Então, essa galactose, como ela ainda está numa estrutura não simples como a glicose, ela tem que ser quebrada, né, em várias partes. Então, essa quebra aqui da galactose é feita pela galactase, essa enzima. Então, vai originar a glicose também, né, as moléculas de glicose. Então, essa glicose que vai entrar, que vai estar em excesso no sangue, após ingerido algum tipo de carboidrato, e vai entrar na célula para a célula fazer toda a sua função. O que a gente observa aqui nessa imagem? Aqui na célula a gente tem o receptor de insulina em amarelo, a insulina em vermelho, lembrando que a insulina é produzida no pâncreas. Assim que ingerido, né, a quantidade de carboidrato, a insulina se liga ao seu receptor e abre os canais de glicose. Então, através da difusão facilitada, a glicose entra para dentro da célula para fazer a função aí de energia, ter a energia para elas conseguirem ter a função normal, né? Função celular. O que entra aqui influencia, na verdade, é a questão do diabetes, né? Diabetes é quando a pessoa ou produz pouca insulina ou não produz nada de insulina. Com isso, ou não é aberto os canais de cálcio ou são pouco abertos. Então, a glicose fica acumulada no sangue, né? Ficando deficiente aí, né, dentro da célula. A gente tem as proteases. Proteases quebram as proteínas. A gente viu na aula de proteínas que ela é bem complexa, ela pode ser ou terciária ou quaternária para ter a função. Ela, então, através da protease é quebrada, né, em moléculas mais simples, secundária, que é o caso aqui, e primária, que são os peptídeos. Então, quebradas na forma mais simples das proteínas, que são os aminoácidos. Então, as proteases têm essa função aí importante. Temos a catalase, né? A catalase